amada igreja da Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos nós presentes aqui estamos alegres, porque aqui está o Pai, o Filho e o Espírito. E nossa reunião aqui é em reverência a Ele. Aquela crença que Ele está recebendo o nosso louvor. Eu creio, glória a Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não
Não
Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Graças a Deus, igreja, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de juntos estarmos aqui para glorificar e adorar o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. 12º ano da campanha, igreja. Aviva, ó Senhor, a sua obra. E nesta noite, irmãos, o Senhor, pela sua graça e infinita misericórdia, irá falar conosco através da sua palavra, porque Ele sempre se faz presente quando o seu povo, os seus servos, se reúnem em qualquer lugar que esteja, em qualquer quantidade que seja, o Senhor se faz presente, amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero aqui saudar aos ouvintes, os que acompanham pela live, que as bênçãos do Senhor alcancem a sua casa, a sua vida. Irmãos, vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. É uma passagem, irmãos, muito interessante. Aleluias. Glórias a Deus, que mostra a providência de Deus, mais um dos cuidados com que o Senhor tem feito, com que o Senhor tem para com o seu povo, amém? 2 Crônicas, capítulo 20, aleluia, glórias a Deus, exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Vou esperar que os irmãos procurem, achem para que juntos possamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, aleluias. 2 Crônicas, capítulo 20, aleluias, glórias a Deus. O trecho que vou ler, irmãos, é do verso 13 ao 18. Amém? Amém. Glorificado é o santo nome do Senhor. Podemos ler? Que diz assim o texto: todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, das tribos de Azar. Disse ele: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, e o Senhor será convosco. Jeosafá vos trouxe convosco em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. A igreja pode assentar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Umas páginas da Bíblia, umas histórias da Bíblia, uns trechos da Bíblia, que não é se você é pentecostal, se você é tradicional, se você é avivado, renomado, é para quem crê. Não é nem para todo cristão, não é nem para todo crente, porque infelizmente nem todos creem na Bíblia como deveríamos crer nela. Mas quando eu falo no sentido de crer, irmãos, não é no sentido só de acreditar, porque hoje em dia, quando a gente fala as coisas, né, por exemplo, você ama, eu te amo, está tão acostumado a falar amor, tu está odiando a pessoa, mas às vezes é obrigado a falar que ama. Então, ao dizer que te ama, nem sempre reflete realmente o amor, né? O sentido do amor. Então, no meio dos cristãos, muitas das vezes, quando a gente fala eu creio, né? Mas não é no sentido de realmente crer, acreditar incondicionalmente na palavra de Deus. Então, as partes da Bíblia
que é somente para aquele que crê, mas que crê em todo sentido na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus é real, e aqui está um desses trechos. Porque a Bíblia tem relata uns acontecimentos que, se nós formos analisar, refletir, meditar neles, chega a ser esquisito. Isso é uma palavra muito bem agradável, chega a ser esquisito. Por que eu vou dizer essa expressão esquisito? Porque, humanamente falando, não parece não fazer sentido, parece não ter lógica, e a Bíblia é cheia de coisas que não tem lógica, porque se for tudo explicado na maneira humanas, na maneira cientificamente, então aí não seria necessário só a razão, não seria necessário a fé. Mas como a Bíblia, nós o Evangelho de Cristo, os cristãos, na maioria das vezes, e que a Bíblia incentiva a viver pela fé e não pela razão, e tem coisas na nossa vida que vamos ter que abrir mão da razão, eu não estou entendendo, eu não sei o que é, mas Deus está mandando, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, aí você abre mão da razão e se apega à fé. E essa passagem da Bíblia, como tantas outras, quando Deus usa Sansão como uma queixada de jumento, né, para matar 1000 homens, quando Eliseu vai adoçar água com sal. Onde que está a lógica nisso, né? As águas estavam amargas, provavelmente, embora eles não soubessem naquela época, mas tendendo ao conhecimento que nós temos hoje, provavelmente algum tipo de contaminação no solo, ao que proporcionava a fonte e o rio, as águas serem amargas devido ao gosto, ao contato com alguma coisa que contaminava a água. Aí chama o profeta para que ele vá lá e dá uma solução. Ô profeta, só tem esse rio aqui, só tem essa fonte, mas ninguém consegue beber, a gente tem que ir longe buscar água. E o que o senhor pode fazer para resolver a situação dessa comunidade? Como é o texto que diz lá em 2 Reis 2, 19 a 22. Aí pergunta para o profeta Eliseu: o que o senhor pode fazer para traz sal? Se bem que se colocasse açúcar também não ia adiantar nada, né? Vamos combinar? Jogar água na fonte, logo ia descer e pronto, as águas continuariam amargas. Então Deus tem os seus meios de mostrar ao ser humano como ele trabalha e das coisas que ele usa para fazer o milagre, para chamar a atenção do homem, para mostrar para o homem que o ser humano, nós temos que confiar nele, adoçar o rio, cujas águas eram amargas, aí joga sal. Se o açúcar já não resolveria, imagine o sal. O profeta joga a tigela, a porção de sal, ele faz uma oração e a partir dali as águas tornam-se, digamos, potável, água para o consumo humano. Tem coisas, igual na passagem de Gideão, irmãos, vai enfrentar um exército que a Bíblia diz que é como areia, que não se podia contar, e Deus usa 300 homens, Deus escolhe, né? 300 homens, e na hora da briga mesmo, manda quebrar cancas, quebrar jarra, não tem jarra aqui não, né? Para vocês verem, quebrar jarra. Tem coisas na Bíblia que, se você gostar da Bíblia, não é o suficiente. Se você acha legal, não é o suficiente. Você tem que crer. Mas crer no sentido real mesmo, de não duvidar, não só de fachada. Eu vou falar que crer, né? Porque eu estou na igreja. Eu vou falar que não crer, eles vão pedir para quebrar eu. Então, para não ficar tudo bem, eu vou falar que creio. E de fato, às vezes as pessoas não creem. Não, tem coisas na Bíblia que ou você crê, ou você não crê. E poderia dizer muitas outras passagens, mas aqui, eu diria, de uma maneira, os irmãos prestem atenção para entender, quase que o cúmulo do absurdo. No verso 2 Crônicas 20, eu não li o capítulo todo para não ser muito extenso, depois, no verso 1 diz: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá, vieram a peleja contra a tribo de Judá, em Jerusalém. Israel aqui não tinha, Judá, aliás, não tinha um exército forte, não era o suficiente para a briga, para a guerra.
E mesmo que Judá tivesse aqui um exército, não seria páreo, não daria nem, como diz o outro, né, a gente na linguagem de hoje, nem café para o adversário, porque o exército era incomparavelmente, além de ser mais numeroso, muito mais bem armado, e portanto, a tribo de Judá não ofereceria uma menor resistência. O capítulo que nós lemos, alguns versículos, diz que Josafá convocou o povo para orar. E Josafá prostrou-se diante do Senhor. E ele faz uma belíssima oração a partir do verso 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio. E ele vai orar. Ele vai clamar ao Deus que ele acreditava, que ele cria. E aqui estou dizendo no sentido realmente de crer, não só de fachada, não só para ele dizer que eu sou pentecostal, né? Vamos dar uns glória aqui para dizer que eu sou pentecostal. Não de fachada. E Josafá foi clamar ao Deus que ele realmente cria, que ele sabia que esse Deus poderia socorrê-lo. E aí entra um trecho. Ele crendo na resposta de Deus, crendo que Deus lhe daria a solução, que Deus faria algo, porque ele, Josafá, não tinha a solução. E olha que não era só ele. Vamos lá. Quando nós estamos com um problema na nossa vida, e que às vezes a gente pensa e não tem solução. Mas às vezes é só a gente pensando na solução, porque a outra parte não está ajudando, a outra parte está atrapalhando. Mas aqui Josafá, ele tinha um exército, ele tinha os seus conselheiros, ele tinha os seus generais, ele tinha toda uma equipe para raciocinar, para refletir, para pensar numa melhor possibilidade de como que ele ia vencer os seus adversários. E todas as possibilidades eram zero. Não tem chance dele. Não tem chance. Ou a gente morre aqui em Jerusalém, ou a gente morre lá no campo de batalha. Enfim, qualquer das alternativas, qualquer das sugestões é morte para nós, é a nossa derrota. Porque não dá para vencer esse exército. O que ele podia fazer? Só podia clamar ao Deus que ele acreditava. E ele vai clamar, igreja. A partir do verso 5 do capítulo 20 de 2 Crônicas, depois você ler, ele faz uma belíssima oração. E aqui no texto que acabamos de ler, de 13 a 18, Deus toma um dos homens, um dos profetas. E a solução de Deus, na lógica humana, é absurda. Se nós pararmos para refletir, ele já não tinha exército suficiente, já não tinha homem suficiente, não tinha arma suficiente. Na nossa lógica, era: vamos fazer um acordo de paz, vamos nos render, pelo menos a gente fica vivo, né? Se fica escravo, mas fica vivo, ou então a gente morre. E a solução que Deus dá, irmãos, aos nossos olhos, da concepção humana, seria pior. Não, vocês vão para a guerra, o Senhor está dizendo: essa guerra não é vossa, é minha. Ô glória, é que bom, Senhor. Porque eu guerreando não ia dar certo. Eu guerreando não vou vencer. Mas vejam o que Deus diz a eles: vocês vão para a batalha, vocês vão para o campo de batalha, mas chega lá, fica parado. Não foi isso que acabamos de ler? Fica parado. Oh meu Deus do céu, se nós já íamos para a briga, já íamos para a espada, para lá, já não ia dar certo, porque o número deles era incomparavelmente maior do que nós. Nós não entendemos tanto de guerra quanto eles, não temos a capacidade militar contra eles, então brigando, lutando, já não venceríamos. Parados, nós vamos vencer, Jesus? Tem que ter muita fé em Deus, não tem? Tem que realmente confiar no que Deus está falando, não tem? Porque aí você imagina um exército que vai para o campo de batalha, aí quando chega lá, vamos imaginar, a Bíblia não diz a proporção, só diz que eram muitos, mas vamos imaginar que seria 100 contra 1000, ou 100 contra 10.000. Por mais que os 1000 fosse bom, uma hora eles cansariam de dar espadada, e aí uma hora eles morreram. Ainda mais quando Deus diz: vão para a batalha. Quando chegar no lugar, vocês param e vede o que o Senhor vai fazer. Oh, irmãos,
na nossa lógica, gente, vamos correr, vamos deixar tudo. Esse é Jerusalém, deixa. Vamos aproveitar que está lá longe, vamos correr, cada um caça um canto aí, se vira, porque não dá para me proteger todo mundo. E ó, quando eles chegar aqui em Jerusalém, que eles encontrem só as casas que tem nela. Vamos correr. E Deus, humanamente falando, quero que você entenda. Presta atenção. Deus, do ponto de vista humano, dá o pior conselho. Vai, mas não luta. Só a igreja. E Deus é Deus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Israel sabia que o Deus que ele servia era Deus de operar milagres. Era Deus de fazer coisas impossíveis. Era Deus que fez coisas tremendas no passado. Então Josafá clamou a este Deus que podia fazer tudo pela nação. O que Deus fez aqui, se nós continuássemos lendo, quando Israel ficou no campo de batalha, imagina uma situação mais ainda complicada, porque já não bastasse os soldados que não venceriam, Josafá convoca os levitas, os cantores, e eles passam à frente do exército. Já o exército já não ia resolver. Aí pega os cantores, coloca para frente. Nessa hora quem canta gela, né? Meu filho, o que é de guerra, o que entende de matar de espada, ele já não ia resolver. Agora eu que só canto corinho, que sou louco, eu é que vou. Mas eles foram adorar a Deus. E quando eles estavam louvando, adorando a Deus, o inimigo veio aproximando. Irmãos, que agonia. Gente, com espada, lança, escudo, flecha, com pedra, o que tiver, com pedra, eu já não vou vencer. Agora imagina só cantando, vamos cantar. Mas irmãos, a Bíblia vai dizer o que Deus fez. Eles vindo para enfrentar o exército de Israel, já vendo o exército de Israel à frente, o Senhor levanta outros adversários de Israel e faz com que dois inimigos de Israel se enfrentem diante de Israel. Israel enfrentaria um inimigo que fez aliança com outros inimigos, mas Deus prepara outros inimigos de Israel para lutar contra os inimigos. Israel, que não tinha exército suficiente para vencer ninguém, presencia Deus movendo os céus, fazendo coisas, e vê os inimigos se humilhando diante deles, enquanto eles estão louvando a Deus. Qual que era a solução daquele povo de Israel? Nenhuma. O mais experiente militar, general, o que era especializado em bolar uma estratégia, não tinha estratégia. Tanto que Josafá teve que orar, clamar a Deus. Mas, igreja, aqui que está a resposta. Quando eles não conseguiram uma solução que resolvesse, quando todas as alternativas deles os levavam à morte, eles clamaram a Deus, creram em Deus, e Deus preparou uma solução em que ninguém precisaria lutar, em que ninguém correria o risco de vida, mas que teriam que confiar em Deus, teriam que acreditar em Deus e fazer o que Deus estava ordenando. E aí é que é difícil. Se às vezes é difícil realmente, dadas as circunstâncias da luta, nós crermos em Deus, imagina obedecer, porque falando assim, parece ser fácil, era para ser fácil. O Senhor mandou eu jejuar de madrugada, orar de madrugada, eu vou orar, quando eu nem oro nem na igreja. Olha a dificuldade. Só trazendo para os nossos dias. Sim, eu só estou mandando eu orar de madrugada, eu não sou de orar nem na igreja. Enquanto o mundo lá está na glória, 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 eu só fico olhando os irmãos orando. Aí o Senhor vem e me manda orar de madrugada. O Senhor manda a gente jejuar, consagrar, sei lá, mais alguma coisa. Meu Deus do céu, eu já acordo pensando nos planos, Senhor. E se eu não tomar um café caprichado de manhã, eu começo a ter sonho de a coxinha, o salgadinho está correndo atrás de mim. E aí o Senhor me manda jejuar. Às vezes, eu estou citando esses exemplos simples, mas é claro que na nossa vida acontecem coisas muito mais complicadas. Quem dera se toda a nossa luta fosse só essa, né? Vontade de comer as coisas que estavam de Jesus. Mas às vezes, irmãos, tem situações na nossa vida que tudo parece ser tão difícil,
em que nós olhamos alternativa A, alternativa B, opção A, opção B, e todas elas vão nos levar ao fracasso. Todas elas poderão nos levar à derrota. Mas nós temos um Deus, igreja. E Josafá lembrou desse Deus. Mas Josafá clamou a este Deus. Mas Josafá não só clamou, ele acreditou realmente, ele confiou neste Deus. E este Deus lhe socorreu. E este Deus operou um milagre. E aqui nós vemos registrado na história da Bíblia um exército que vai para a guerra e não luta. Um exército que vai na guerra enfrentar muitos inimigos e vê Deus usar outros inimigos, e os inimigos estão lutando. Israel assistindo e presenciando o que Deus estava fazendo. Nenhum general estrategista, nenhuma equipe militar mais experiente, vencedora em outras guerras, iria ter essa solução. Jamais sequer imaginaria, não, velho, nós vamos para a guerra, não vamos fazer nada, e você vai ver, eles vão lutar. Ninguém em sã consciência falaria uma coisa dessa. Mas o nosso Deus, que conhece todas as coisas, Deus que sabe todas as coisas, já tinha tudo planejado para ser a favor de Israel. Já tinha Deus tudo planejado a favor de Judá. E por incrível que pareça, se parece difícil já enfrentar um inimigo que era incomparavelmente mais forte, acreditar no que Deus estava falando, peraí, pera, Senhor, e ficar parado. Aí eu vou dizer várias vezes aqui, se eu já lutasse, eu já ia morrer, porque eu não ia aguentar vencer o adversário, agora eu vou ficar mandando ficar parado. O Senhor, peraí, não é melhor as coisas, não. O Senhor atrasa eles lá, que a gente já corre daqui, quando eles chegarem, eles não vão ver nem rastro nosso. A nossa solução parece ser a mais fácil. Mas se fugisse, eles não se perseguiam. O inimigo os encontraria mais cedo ou mais tarde. Então, igreja, fugir dos problemas não é a melhor solução. Parece, às vezes, no momento, ser a melhor opção. Às vezes, fugir parece ser a única opção. Mas vamos pegar o exemplo de Josafá. Crer no Deus que nós servimos. Clamar a este Deus que nós servimos. E ainda aqui o mais difícil, obedecer ao Deus que nós servimos. Porque não é fácil. Hoje em dia, mais do que nunca, estão pregando o evangelho que só dá vitória sem ter luta. Aonde a conta não fecha. Porque se você quer ser um vencedor, então obrigatoriamente você vai ter que ser um guerreiro. Uma pessoa para lutar. Eu posso não lutar toda a luta, mas eu vou lutar, eu vou com o espírito de guerra, eu vou com o espírito de batalha, crendo no Deus, mas eu vou para o campo de batalha. O que Deus vai fazer? Se Deus vai fazer eles correr, se Deus vai jogar areia nos olhos dele, eles não vão, eu não sei. Mas para vencer, tem que ir para a luta. E estão pregando que Deus vai te ajudar, que Deus vai fazer, sem que você tenha que fazer nada. Não precisa crer, não precisa orar, não precisa confiar, não precisa obedecer. A conta não fecha, isso está errado. Por isso que muitas das vezes, como em nossos dias, o maior número de pessoas derrotadas são os cristãos. Porque querem vencer. Eles querem a vitória, mas não querem ir para o campo de batalha. Eles querem que Deus peleje por eles, sem eles às vezes acreditar em Deus, sem eles às vezes clamar a Deus. Meu irmão, ora por mim. Eu sei que tu é vaso, que tu é do manto, tu é do reteté, então você ora para mim. Não, Deus não quer só ouvir a oração do outro, Deus quer ouvir a sua voz. Josafá clamou, o povo todo clamou. Quando o profeta aqui vai terminar de falar, o texto vai nos dizer que Josafá se prostrou, ajoelhou, o povo ajoelhou, se lançaram diante de Deus. Não por acaso a expressão aqui lançar é que eles deitaram. Quando fala lançar, não é como nós hoje em dia, que vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar, de pé ou de joelho, como você quiser, né? Curva a sua cabeça e ora, não. Quando a Bíblia diz lançaram, eles deitaram no chão. Em sinal de prostrar mesmo, o rosto no pó, do rei ao mais importante ao menos importante, do rei ao servo. Todos se prostraram, lançaram-se diante de Deus, prostraram e adoraram. Então não tem vitória se você não clama por Deus. Não tem
vitória se você não acredita em Deus. Não tem vitória se você não confia em Deus. E o mais importante, não tem vitória se você não obedecer, se você não se lançar diante de Deus. Aí é que está o segredo. Deus fazer coisas pelo seu povo e aquilo que é se lançar diante de Deus. E a lógica humana não serve para a de Deus. E às vezes a lógica de Deus é absurda para nós. Quando você está com vontade de falar todas as verdades para aquela pessoa que te persegue, ô miséria. Aí você imagina se Deus manda e fala, ó, vai lá diante dele e fica calado. E tem gente que perde a benção da hora, não quero não, Senhor, não quero não, vou falar. Imagina se Deus dissesse coisas assim, você olha, eu vou te dar a vitória, mas vai lá, fica parado na frente dele, ele não vai entender, mas fica quieto, só fica parado. Só isso se Deus dissesse. Vamos refletir, quantas pessoas prenderiam? Ele já ia resmungando. Na ida, quando chegasse, ia reclamar, ia falar, ia voltar reclamando. E quando chegasse em casa, ia contar para o marido, para a esposa, tudo que falou na ida, na volta, o marido ia ter ouvido. E o que Deus falou? Vai, fica parado, sou eu que vou planejar, não faz nada. O que Deus pediu, humanamente falando, era absurdo para uma questão de guerra. Mas totalmente possível para o homem fazer. Porque era totalmente possível você ir à guerra, mesmo que com medo, mesmo que tremendo de medo, né? Porque o Senhor falou, vai com medo, mas vai. Né? Você pode estar com medo, Deus mandou você, então tem que ir. E ficar parado esperando Deus. Até porque, vamos raciocinar, que Deus não pede coisa impossível para o homem. Deus não pede coisa difícil para o ser humano. O que Deus nos pede, nós podemos fazer, e podemos fazer sim. Porque se eles ficassem em Jerusalém, eles iriam morrer. Se eles fossem para a guerra, eles iriam morrer. Humanamente falando, por questões de número. Se eles fossem lutar, eles iriam morrer. Qualquer das alternativas, eles iriam morrer. Deus deu a alternativa que eles fossem para a frente da batalha, ficassem quietos, que Deus faria. Era a única alternativa que eles sairiam com vida. Era a alternativa de Deus, era a opção de Deus, era obedecer a Deus. Quando nós, em nossas vidas, com muitos problemas, que estamos em situações em que pensamos em várias circunstâncias, e todas elas são desfavoráveis, todas elas vão nos levar ao fracasso ou à derrota, a única opção que temos é a de Deus. E Deus não vai pedir coisa impossível para você. Deus não vai pedir coisa impossível para nós. Por mais que você, ao ouvir, não, Senhor, não tem lógica. Eu tenho que fugir, Senhor. Pera para que te quero. Mas Deus está te mandando para frente, Ele está providenciando e dizendo que vai te fazer. Porque por mais que você foge, por mais que você se esconda, o adversário vai te achar. Quem é o nosso adversário hoje, igreja? Satanás. Quem ele usa, os muitos, pode ser parente, pessoas de diversas áreas. Mas qual é a nossa única opção? Confiar em Deus. Aleluia! Ah, se eu for lá e falar as verdades, ele vai enxergar. Não vai não. Quem está na vida dele não tem vergonha na cara. Quem está na vida dele não tem medo. Quem está na vida dele, só mesmo Deus é que o afasta. Então o seu adversário, por trás de tudo isso, é Satanás. E a única maneira, e a única opção, e é a melhor opção, e a única opção, é nós confiarmos no nosso Deus, e fazer o que Deus está pedindo de nós. E o que Deus está pedindo de nós pode parecer absurdo, mas Deus total condição de fazer. E Deus está pedindo, temos total condições de fazer. Porque Deus não pede coisas difíceis, impossíveis. Às vezes Deus, eu vou usar essas palavras para que vocês entendam. Às vezes Deus pede a gente cada coisa meio doida, usando a lógica humana, não faz sentido, mas é totalmente possível. Está ao nosso alcance. Confia em Deus. Se você ficar em Jerusalém, na sua casa, vamos dizer assim, já que Jerusalém era a casa de Judá, então se Judá ficasse em casa, a tribo de Judá, com o rei Josafá ficasse em casa, era a morte na certa. O que eles fizessem era a morte na certa.
o que eles fizessem conforme o que os generais estavam fazendo, pedindo, eles não tinham solução. Quem tinha solução era Deus. E Deus trabalhou aqui. Sabe aonde que a Bíblia vai dizer que o exército aqui trabalhou? Eles ficaram presenciando os inimigos se lutando na sua frente. E quando um matou o outro, o exército que não tinha nem estrutura para lutar, eles foram para recolher os espólios. Peraí, essa espada do inimigo aqui é melhor do que a minha. Até que não está com uma espada boa, não. Agora eu estou com uma espada boa. O exército que foi para a batalha, que a ordem de Deus para não lutar, mas para confiar em Deus, eles recolheram os espólios, os pertences, as armaduras. Irmãos, muitas das vezes, igreja, o difícil é obedecer o que Deus está pedindo. Porque ainda mais em nossos tempos, quando nós às vezes achamos que somos dono, que Deus é o nosso servo, às vezes a maioria está esquecendo que Ele é servo e que Deus é que é o Senhor, e acha que Ele é que é o Senhor e que Deus é que é o servo, onde Ele não tem que fazer o que Deus está mandando, mas sim Deus fazer o que Ele está querendo. É porque aí às vezes nós vamos ver o número de crentes cada vez mais sendo derrotados e fracassados, porque estão esquecendo que Deus é que manda, que Deus é que é o Senhor, e que Ele é a condição do servo, Ele tem que obedecer, Ele tem que confiar, Ele tem que seguir o que Deus está mandando fazer. Se Israel, se Judá não vai para a batalha, não obedece a Deus, morreriam em casa. Já pensou se Deus, quando mandou Noé construir a arca, e Deus especificou a madeira, e Deus deu o projeto para Noé. Noé construiu a arca, mas o arquiteto da arca foi Deus. Porque Deus é que passou. Como é que você vai fazer? Já pensou se Noé pegasse uma madeira qualquer, como nós conhecemos, essa madeira de construção, pinho, que não ia aguentar o peso dos animais, não ia aguentar o impacto das ondas, a arca de Noé partiria no meio, não é? E se Noé não obedece a Deus, Deus não ia mandar o dilúvio? Deus ia mandar o dilúvio. Com Noé obedecendo, com Noé não obedecendo. Mas como Noé creu em Deus, confiou em Deus e obedeceu a Deus, ele construiu a arca nas especificações de Deus. E ele se salvou. Tem muita gente querendo entrar nessa arca, mas na arca que ele quer fazer, Senhor, eu vou fazer uma arquinha de isopor aqui, Senhor, que é leve. Uma arca de isopor leve, Senhor, eu não preciso nem de ajuda. Não é você, Senhor, um dia eu faço essa arca, Senhor, porque eu sou esperto, vai ser de isopor, leve, fácil. E aí não precisa nem Deus mandar água, né? Quando vem um ventinho mais forte, aí depois vão cobrar de Deus. Mas peraí, se o Senhor não mandou eu construir, mas esqueceu de crer, esqueceu de confiar, esqueceu de obedecer. Porque é isso que está o segredo, para que nós venhamos vencer as lutas e as dificuldades, irmãos. Confiar em Deus, seguir a este Deus, obedecer a este Deus. Quando não vermos, a expressão que o mundo usa, não vemos a luz no fim do túnel, não precisamos do túnel, não precisamos de ver a luz lá no fundo. Nós precisamos confiar em Jesus Cristo, que Ele é a luz, Ele é a luz, e Ele não vai vir para o fim do túnel, Ele está no céu, quando você morrer, Ele está presente no nosso meio, Ele não virá no fim do túnel, Ele está presente em nosso meio, essa luz que é Jesus. Eu peço à igreja que fique de pé. Eu quero fazer uma oração com a igreja, para que o Senhor cada vez mais venha nos ajudar na nossa vida espiritual, que possamos de fato crer no Senhor, que possamos de fato confiar no Senhor, e o mais importante, obedecer a você que Deus tem feito um pedido, que o Senhor tem feito a você uma recomendação, e você está na dúvida, eu não posso fazer isso, eu não consigo, eu não sei. Você está enganado, você pode, Deus te pediu, está sim ao seu alcance de fazer. Ou você faz e Deus peleja por você, ou você não faz, mas corre o risco do fracasso, da perda, e depois do momento de Deus. Vamos orar, esperando Deus eterno Pai.
Toma, Senhor, o teu servo, a tua serva, o meu irmão, a minha irmã. Toma toda a tua igreja, Senhor, aqui reunida, os que estão acompanhando pela live, os que vão ouvir depois. Espírito Santo de Deus, venha trabalhar de uma maneira tremenda, poderosa nesta casa, nesta família, neste lar, nesta empresa, aonde essa pessoa, no decorrer do dia, vezes, alcançar, ouvir isso. Que o teu Espírito Santo venha trabalhar poderosamente, que o teu Espírito Santo venha mover, meu Deus, nesta vida, nesta causa. Senhor, circunstâncias tão difíceis, exércitos, inimigos, adversidades, dificuldades, desânimo, fraqueza, Senhor, tantos obstáculos que parecem e muitas vezes são realmente maiores do que nós e necessitamos, ó Deus, acreditar, confiar no Senhor, obedecer a tua palavra, confiar na tua ordem, no que o Senhor está dizendo. Mas, Pai, não é tão simples para nós, às vezes não é tão fácil acreditar. Ensina-nos a acreditar, dá-nos força, aumenta a nossa fé, a nossa confiança em Ti, ó Deus, porque o Senhor é fiel, poderoso para realizar o milagre, para fazer o que nós estamos pedindo ou precisando, meu Deus. Socorre este irmão, socorre esta irmã, que às vezes em meio a tanta incredulidade, a falta de fé, não vê, Senhor, uma porta, uma luz, uma solução, uma saída, mas o Senhor é a saída, o Senhor é a porta, o Senhor é a luz, e que o Senhor venha de encontro a esta pessoa, e socorrer nesta casa, e socorrer nesta família, neste lar. Senhor Jesus, ensina-nos e dá-nos força para que possamos de fato obedecer, crer, confiar no Senhor, porque coisas tremendas o Senhor fará, coisas maravilhosas o Senhor realizará, Pai. E que esse irmão, e que essa irmã, essa igreja receba do Senhor, aleluia, o socorro espiritual em todas as áreas da vida. Eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor tem, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero aqui despedir dos ouvintes, você que está acompanhando pela live, fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Que Deus te abençoe. Nós vamos receber a cooperadora Rosemary.